noite, estamos de volta a mais uma hora marcada aqui na TV Cultura, canal 17, e eu reflito mais uma vez, a gente tem essa preocupação aqui de discutir assuntos que de algum modo levem as pessoas a refletir, considerando que o volume de informações que a gente recebe todo dia, o noticiário imenso, a gente acaba não processando isso e fica naquela angústia do buscar mais. Nós aqui baixamos um pouco a bola para discutir um assunto com um pouco mais de profundidade. E nessa linha eu convidei hoje um amigo, André Lang. Ele vai falar conosco nessa linha das transformações que estão aí pintando no mundo. André, é prazer em ter você aqui. Prazer é meu estar aqui no seu programa. É um programa que eu particularmente assisto, acompanho. E eu sei que muitas pessoas de consciência, muitas pessoas que formam opinião assistem a esse programa. E é um prazer estar aqui no seu programa. Obrigado, André. Mas de qualquer modo há no mundo uma consciência de que alguma coisa está se transformando. Na verdade, o fim do mundo é o fim de um tipo de mundo, né? Correto. Eu também acredito que já acreditava antes, né? Alguns ficaram em dúvidas, mas no dia seguinte tiveram certeza que o mundo não acabou. Tanto é que estamos aqui. Mas talvez para algumas pessoas lá do Oriente Médio, algumas pessoas em guerras, algumas pessoas lá na favela do Rio de Janeiro, algumas pessoas que estão diante de intempéries da natureza, lá no Rio de Janeiro, pode ser que o mundo esteja acabando para essas pessoas. Eu acredito que o conceito de fim de mundo é um conceito muito interno, né, que cada um passa por um ciclo, vamos dizer assim, a noite escura da alma, onde tem esse desafio que, no caso, as profecias maias e outras profecias já colocaram. O desafio de que, diante de ciclos que nós passamos, é preciso amadurecer, é preciso vencer, né, etapas para que a gente cresça e amadureça. Houve como no ano 2000, né? Você lembra que eles falavam do bug do milênio, né? Exato. E que os computadores do mundo não eram preparados para considerar a data pós-2000, né? Correto. Eles não estavam programados para 2000, na noite de 2000, que entrasse para 2001, os computadores do mundo iam dar um apagão, os aviões iam cair, os aeroportos não iam funcionar, nada que fosse eletrônico ia funcionar, e criou uma paranoia. E teve gente que se suicidou, coisas assim, né? Gente que mudou para ilhas desertas, fugindo do chamado bug do milênio. Não teve nada disso, né? É verdade. Agora foi um bug também, mas numa outra linguagem, André. Vamos falar sobre isso? Eu acredito que existe um mundo com uma série de interesses. A própria mídia como um todo, ela utiliza muitas vezes um fato para poder vender. Vender livros, vender filmes, vender kits de sobrevivência, né? Vender aquilo que é de interesse, né? Mas eu acredito que chegamos ao fim realmente de um ciclo a nível de consciência para uma nova etapa. Uma etapa onde as pessoas podem ser mais fraternas, menos egoístas, né? Onde as pessoas podem sentir algo que vai além da forma e buscar um pouco mais a essência, né? Então eu acredito assim, as pessoas estão se relacionando muito pelo número do CPF, pelo login e senha, né? Pelo status, pelo cargo, pelo quanto que tem na conta bancária, e as pessoas perderam os valores essenciais, né? Perderam a noção do todo, e as pessoas estão muito centradas no próprio umbigo. E a vida, ela é gregária, né? Uma busca exagerada de prazer também, do prazer individual, sim, né? Exatamente. Então eu acredito que esse fim de ciclo é um fim em que marca o início de uma nova etapa, onde as pessoas podem experimentar algo além somente dos valores materiais do ter. Elas podem experimentar o significado, não é, da grandeza de ser. Você trabalha com o Instituto Consciência da Totalidade. O que o Instituto
tá nessa linha, né? Sim, sim. Bom, particularmente eu trabalho na área de comunicação e marketing e sou voluntário de uma causa que eu acredito, né? Que é essa causa da consciência. Então, o Instituto Consciência da Totalidade é uma entidade sem fins lucrativos que foi fundada em 2010, fruto do amadurecimento de pessoas comprometidas com essa causa da consciência ao longo de mais de 20 anos de pesquisas. E formamos esse instituto justamente para dar uma parcela de contribuição no despertar da consciência das pessoas. Esses valores da cidadania, os valores de que é importante a proteção da natureza, que é importante você falar e modificar internamente aquilo que você diz, né? A importância de se resgatar esses valores que eu coloquei essenciais para que a gente possa viver de uma maneira mais harmônica e construtiva e produtiva. Tudo isso independente do padrão de crenças que cada um tem, da religião, do credo, da formação que cada um tem. Tanto é que no Instituto existem empresários, existem profissionais liberais, existem pessoas, vamos dizer assim, desde uma formação sem instrução até pessoas que têm um alto nível de instrução. Independente disso, há uma causa como, vamos dizer assim, a causa das baleias, né? A causa das criancinhas carentes. E a causa do Instituto é fundamentalmente? O foco é o processo do despertar da consciência, e ela vem assim, através de instrumentos que podem ajudar na autoeducação. Então, a autoeducação é um processo pelo qual as pessoas podem despertar os seus potenciais e transmutar os seus defeitos ou os seus aspectos limitantes. Nós partimos do princípio que todo mundo tem um potencial. Sim, é verdade. Né? Então, ninguém é inútil de todo. De forma nenhuma. Né? Então, pode ser desde a copeira, né? Desde a pessoa que faz o serviço de limpeza da rua, desde a pessoa que está lá coletando lixo, lá no lixão, todos têm valores. Acontece que todo o nosso sistema de educação, todo o nosso sistema político, todo o nosso sistema econômico, ele se desenvolveu de uma forma tal que deixou de lado, né, esses mecanismos que, na realidade, elas existem através dos grandes sábios, através das grandes filosofias milenares e que foram deixadas de lado, né? Então, esse princípio, por exemplo, seja você a mudança que quer ver no mundo, que é de Gandhi, sim, né, é algo que é bonito falar, né, mas é um desafio você colocar em prática. E a gente procura colocar isso em prática através do Instituto. E que metodologia você trabalham lá? O Instituto, ele desenvolve uma metodologia chamada Programa Consciência da Totalidade. É um programa que ele usa uma metodologia que foi absorvida de um casal de escritores, né, com mais de 60 obras a nível de autoconhecimento, chamados José Carlos Alarcon e Nilza Alarcon, e que ao longo de mais de 20 Cuiabá, anos, né? Eles viajam muito, mas estão atualmente morando em Cuiabá. Tem uma vida muito reservada, tudo, e o Instituto, acompanhando esse trabalho, ele absorveu essa metodologia, né, e implantou através de um programa. Esse programa é um programa pelo qual as pessoas podem absorver através de exercícios bem simples que são dados, que ela pode colocar em prática, e através desses exercícios ele vai tendo esse princípio de desenvolver potencialidades e de transmutar aspectos limitantes.
né? Então é algo que é dado através desse programa, tanto é desenvolvido a nível de facilitadores, são facilitadores que repassam essa metodologia, tanto a nível pessoal quanto a nível virtual. Existe um sistema que foi desenvolvido num site que acredito que possa aparecer aí, né, no www.ictotalidade.org.br, e que as pessoas podem acessar e ter maiores informações a respeito. Mas é algo muito interessante, que são exercícios essenciais, mas que fazem uma diferença enorme. Por exemplo? Por exemplo, o exercício da aceitação. As pessoas muitas vezes têm problemas existenciais porque elas não se aceitam. Elas não trabalharam os seus aspectos de rejeição, ela não aceita, ela se olha no espelho e não se aceita, né? Ela nasceu numa determinada condição e ela não aceita aquela condição. Ela está diante de um determinado caso, de uma situação, e ela precisa compreender aquilo antes de mover qualquer ação. Aceitar não é se resignar a algo. Aceitar é compreender que aquilo é a primeira etapa para depois poder transformar as coisas. Então é um exercício que é feito e faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Como, por exemplo, gratidão. Gratidão é algo que, sou grato, todo mundo é grato, eu agradeço tudo, mas é um exercício que é dado para as pessoas, um estímulo, e ela faz aquilo durante 7, 14, 21 dias, de acordo com o seu próprio fórum íntimo. E gratidão faz uma diferença enorme. A gente percebe quando as pessoas começam que fala sobre gratidão, ela não tem o que agradecer. Então ela tem a dificuldade de agradecer. Ela está tão condicionada a ver problemas e falar de problemas e reclamar que ela perdeu essa potencialidade de agradecer. André, nós vamos ao final do primeiro bloco, ao intervalo, conversando com o André Lang, no Instituto Consciência da Totalidade, e voltamos em seguida, vamos falar de gratidão. Estamos de volta no segundo bloco do nossa Hora Marcada de hoje, conversando com André Lang. E o nosso assunto é essas transformações pessoais nesse momento que está se vivendo agora, nesse ciclo novo da humanidade. A gratidão, isso de achar que não tem o que agradecer, é um negócio interessante, né? É muito interessante. Que sentimento está por trás disso, o que você acha? Olha, a falta de percepção ou a inconsciência de modo geral? Correto. Nós acreditamos que, como eu falei, que a virtude é um potencial, né? A gratidão, aliás, é uma virtude, é um potencial. E se ela não é estimulada, naturalmente é como uma moeda que tem cara e coroa. Se eu não desenvolvo a gratidão, naturalmente eu vou estar centrado na ingratidão. Como se eu não desenvolvo o amor, eu vou estar ligado no ódio, né? Então a máxima até do São Francisco, né, Francisco de Assis, a oração dele é muito preciosa nesse sentido. Então, no caso, é a falta do cultivar essa virtude que faz com que exista essa dificuldade, vamos dizer assim, de desenvolver isso. É que, na realidade, você está falando da pessoa perceber o mundo em que ela vive, né? Exato. Perceber a si mesma. Porque nós notamos assim, que as pessoas estão perdendo a capacidade de se perceber. Elas não cumprimentam a outra, elas vivem numa rotina desenfreada que ela vive no piloto automático. Na realidade, ela não age, ela reage a estímulos. E esses estímulos são dados pelo DNA, pelo gene, pelo padrão de crenças que ela traz, pela mídia. Então ela está perdendo a capacidade de ser ela mesma. E com isso ela perde também a capacidade de criar ações em que ela é proativa, né? Ela se limita ao reagir. Exatamente. E se deixa levar pela correnteza. Correto. Então, assim,
a máxima do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida leva eu, né? Vida leva eu. Quer dizer, muitas vezes você está à beira ali de um penhasco, né? A água caindo lá como uma grande cachoeira, lá o véu de noiva, e você está cantando essa música. Então, na realidade, assim, para você ser o senhor do seu destino, vamos dizer assim, para que você seja senhor das ações e não reclamante das consequências, é preciso você ter um pouquinho de autoconhecimento para perceber isso. Então, como eu falei, a percepção é um dos grandes trunfos que é desenvolvido através desse programa, para as pessoas saírem do piloto automático e começarem a ser proativas, né? Isso se reflete com pessoas mais produtivas, com pessoas que têm a sensibilidade de ter uma atenção essencial além da funcional, uma pessoa que possa ter o devido senso, né, para julgar as coisas de maneira racional e emocional, né? As pessoas que possam compreender melhor umas às outras. Numa empresa isso é muito interessante. Nós fazemos esse programa também de maneira corporativa. As pessoas se tornam mais produtivas, né? Porque elas começam a perceber coisas que antes não percebiam. Elas começam a ficar mais comprometidas com a empresa, porque ela passa a ter um sentido de unidade que antes não tinham. E a capacidade de agir, né? Capacidade de agir. Porque a gente vê com tanta frequência, não só no trabalho, no corporativo, mas no pessoal, a gente mesmo, você deixa de tomar iniciativas porque não vê necessidade porque não compreendeu a situação, né? Correto. E nem o alcance daquela medida que você possa tomar. Correto. Na hora que você enxerga isso, diz, eu preciso fazer isso, por aquilo, né? Você mudou um pedaço do mundo, né? É verdade. É por isso que nós acreditamos que a mudança do mundo passa pelo despertar da consciência das pessoas. E em vez de ficar reclamando, olha, a situação está assim, existe isso, aquilo, o que eu tenho feito para abrir a consciência das pessoas, para despertar, para que elas possam ter essa percepção. Agora, tem havido, e a mídia tem uma grande responsabilidade nisso, a mídia e a publicidade em particular, né? Que é uma construção de uma alienação proposital, né? As mulheres se arrebentam botando botox, botando silicone, cortando o cabelo, pintando o cabelo, comprando roupas, não sei o quê. E os homens tudo bombadão e comprando carro novo e celulares novos, em busca de alguma coisa que não vai acabar nunca, né? Correto, é verdade. Na realidade, assim, existe toda uma mídia que estimula o consumo, né? Alienante e ao mesmo tempo estimulante, né? E na área de educação também, que a gente vê as verbas que nós temos para a área de educação e cultura, são verbas muito aquém das necessidades de se ter uma nação realmente aberta, consciente, né? E que possa realmente somar com o progresso de uma nação. Há os interesses daqueles que alienam, né? Isso faz parte da alienação, né? Aí já como uma proposta política maquiavélica, né? É verdade. Como nós temos as indústrias de armamento, né? Vemos nos Estados Unidos determinados quadros assim de assassinatos coletivos. Vemos um jovem que de repente mata a mãe, pega a sua arma e dissemina assim horror, né? Mata mais de 20 crianças, 20 crianças. Cada criança matada com mais de 10 tiros. Quer dizer, é uma coisa horrível. Aí vem o presidente para levantar uma determinada bandeira, sendo que aquele presidente foi eleito patrocinado pela indústria de armamento. Então é um quadro realmente desafiador. E aquele rapaz que matou aquelas pessoas todas, ele é fruto de um sistema social, né? Fruto de um sistema. Ele escutou aquilo em algum lugar. Correto. Teve toda uma cultura para que ele chegasse a esse nível de alienação que o levasse a um extremo desse tamanho. A indústria de armamento, né, Onofre,
ela patrocina os filmes de Hollywood. Então, os grandes filmes que nós vemos, que estão aí nos cinemas e que são badalados e que são almejados por todas as crianças, por todos os jovens, o que temos? São os filmes de ação, de violência. Você só vê tiro, você vê um matando o outro. Muita arma moderna, né? Muita arma gera moderna. Um sonho de consumo. Sonho o mesmo de sonho de consumo do tênis é o sonho de consumo de uma arma, né? Exato. E nos Estados Unidos é livre o comércio de armas. Você compra no supermercado. Exatamente. Então, como da mesma maneira que aí cresce essa violência, cresce também a questão do consumo das drogas, né? Nós vemos atrocidades aí no mundo, por exemplo... No México, né? No México. Vemos aí recentemente o caso de estupro que teve na Índia, né? O caso, é verdade. É uma coisa assim que... mas que, na realidade, aquilo que nós vimos é só uma parte da história, porque lá tem o tráfico, né, das meninas. Então a mulher é desrespeitada na Índia, como na África, em muitos outros países, e lá é uma mercadoria que é comprada, que é traficada e que um caso ou outro é mostrado para o mundo. Né? Como nós vemos aí a corrupção, né? A devastação da natureza. Por isso que a bandeira do Instituto passa pelo... nós acreditamos assim que tudo isso que nós vemos de negativo, a corrupção, a guerra e todas essas atrocidades, são frutos da inconsciência. Que foi construída e acumulada. Construída e acumulada. Então, é fundamental nós fazermos um trabalho para o despertar da consciência. Daí que surgiu a questão de se montar um instituto para propagar isso, para ajudar o despertar da consciência das pessoas. Que é como se existisse assim, uma epidemia contagiosa a nível mundial e que as pessoas não estivessem atentando, alguns por interesse, outros por alienação e outros por ingenuidade, né? Então eu estou no piloto automático, sendo vítima disso, porque cada um que está assistindo aí pode ter sido vítima de violência, e com certeza está sofrendo as consequências da devastação da natureza, da corrupção e de todas essas violência na porta da casa dele, ou dentro da casa dele, né? Exatamente. As violências, que na verdade não é uma violência só, são muitas violências, né? Isso. Até o tapa na cara do alimento que tem conservante além do possível, além do tolerável, que chega e que está na... Compre, e ele compra, né? Exatamente. André, vamos a mais um intervalo? André, nós estamos falando daquela violência que nos atinge em casa, as contradições que nos atingem em casa. O que me parece mais grave de tudo isso é que a gente não tenha consciência de que isso é um processo orquestrado. Essa questão de ser orquestrado ou não, né? Pelas circunstâncias, talvez não tanto por uma instituição ou por um meio de comunicação em particular, mas pela circunstância, ela é construtiva nessa linha da contradição, da violência, né? É verdade. A questão o ser humano, as pessoas, elas têm que se resgatar o seu poder de escolha. Porque cada ação que acontece na minha vida, cada situação que eu vivo na minha vida é consequência das minhas escolhas. Sem dúvida. É a questão do livre-arbítrio, que é o básico humano, né? Mas assim, as pessoas falam isso, mas elas estão acostumadas a reclamar. Aí ela reclama do governo, ela reclama do pai, da mãe, da condição que ela nasceu, mas muitas das vezes ela não assume a responsabilidade daquilo que ela faz e daquilo que ela escolhe. Então, nesse momento que você está assistindo aí esse programa, você escolheu assistir esse programa. Você poderia estar assistindo um outro programa que não acrescenta, de repente, nada. Talvez pode acrescentar em processos de vaidade, em processos de outros valores que você optou escolher. Se você opta por isso e fica feliz, está tudo bem,
não tem problema nenhum. Mas não se queixa, mas depois não vai queixar, né? Exatamente. Não é culpa do governo, né? É culpa individual dessa alienação pela omissão. Pela omissão. E os efeitos dessa inconsciência ou dessa massificação dessa omissão, elas vêm bater na porta de cada um. Ela vem bater na porta de cada um através daquele ladrão, através de um processo de corrupção, através de toda uma natureza que está sendo comprometida cada vez mais a sua... Chovendo demais, chovendo de menos, esquentando demais, esquentando de menos. Exatamente. E pega todo mundo, né? Então, o que eu posso fazer para mudar esse quadro, além de ficar simplesmente reclamando? No meu caso, particularmente, que também assisto, e como todos nós somos normais, né, seres humanos normais que têm a sua profissão, têm sua família, seu trabalho, seu lazer, quer dizer, eu vi tudo isso e falei, bom, eu tenho que dar uma parcela de contribuição. O que eu posso fazer além de reclamar? E aí, junto com essa linha de reflexão, outras pessoas se somaram e nós resolvemos criar um instituto e damos cursos, desenvolvemos mas fundamentalmente esse programa para que cada um possa se observar, possa ter mais autoconhecimento e possa, mais do que isso, despertar as suas virtudes para fazer cada vez melhores escolhas. Você tem obtido essas... Quantas pessoas... Tem um número que frequenta ou esse número ele oscilante? Oscila muito. Ao longo desse tempo de 20 anos, dessas pesquisas que nós tivemos, nós já tivemos contato com milhares de pessoas. E você sente uma mudança? Elas sentem uma mudança? Sim, a mudança ela é notória. A mudança ela existe de tal maneira que em poucas semanas... já é notado pelo próprio entorno, vamos dizer assim. O entorno são a família, são os profissionais, os colegas de trabalho, são as pessoas que têm uma convivência com esse indivíduo que vai começando a fazer o que a gente chama esse programa Consciência da Totalidade. Então a gente nota assim, primeiro, quando você desperta a consciência e tem mais percepção das coisas, você fica mais participativo. Parece que acende uma chama dentro de você e você consegue o ser estímulo proativo. do bem, né? Abre o estímulo do bem, né? O estímulo do bem. Então é uma pessoa que se torna mais produtiva, eleva a sua autoestima, melhora o seu nível de comunicação, ela fica mais equilibrada a nível do seu próprio estresse, ela tem condições de fazer um planejamento melhor da sua vida e com isso ela tem objetivos mais claros e ela então consegue se realizar muito mais, não é? Então são princípios que a gente vai notando desde a pessoa mais humilde lá na dona de casa, né, que é bem humilde de um bairro simples, assim, sem formação e sem condição socioeconômica, até uma pessoa muito graduada. Então é muito prazeroso ver isso, e aquela história ela faz a diferença. Na década de 70 e de 80, estava em forte expansão na Europa, no mundo, né, o socialismo. E na França tinha o Partido Socialista era muito forte, e tinha duas pessoas que eram referências mundiais, intelectuais, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Beauvoir. Eles ambos eram escritores e escreviam obras muito polêmicas, e eles produziam, o Partido Socialista francês produzia um jornal, que o próprio Jean-Paul Sartre, intelectual da moda, a Simone de Beauvoir e mais outros intelectuais saem na rua distribuindo para as pessoas na rua. E o Jean-Paul Sartre diz o seguinte, que cada militante naquele nível, com uma consciência política naquele caso, para o socialismo naquele momento, valia por 1000 pessoas leigas. É verdade. É o tal da força do exemplo, né? É verdade. Tem alguns princípios na área de planejamento, né, de administração, que revelam assim, 20% faz uma diferença por 100. Né? Então, quer dizer, na medida em que cada indivíduo ele olha para si
encontra a sua verdadeira individualidade, o seu verdadeiro eu, ele consegue realmente justificar a sua própria existência. Às vezes o ser humano passa a vida inteira buscando a sua missão, ou procurando, passa por muitos livros, religiões, cursos, para dizer assim, qual a minha missão? Mas se ele não se conhece, se ele não sabe quem realmente ele é, como é que ele pode até decidir que caminho ele vai trilhar? Né? Muitas vezes ele vai seguindo caminhos porque um todo vai dizendo para ele seguir. Vai na manada, né? É a manada. Ele vira um na manada, né? Exatamente. Mas ele não tem essa clareza, essa consciência do melhor caminho a Agora, seguir. o que me parece das coisas mais cruéis que a gente está vivendo no momento atual, fruto de toda essa construção sociológica, social e econômica, é a questão da ansiedade, né? Sim. Nós estamos vivendo uma era da ansiedade, né? E talvez seja justamente o desconhecimento de si mesmo e a capacidade de reagir para que a gente seja uma figura viva dentro de uma sociedade que insiste em nivelar todo mundo como meio morto-vivo, né? Apenas para o consumo de ideias e de produtos. Sim. Aí existe uma questão assim que eu costumo colocar que existe um reservatório de energia vital, né, que é o combustível da vida, à disposição de todo mundo. Como é que eu vou administrar o consumo dessa energia vital? Eu posso levantar, né, e dar uma trombada lá na cama e de repente metade da minha energia vital já sai. Eu posso pegar no trânsito, dirigindo, alguém dá uma fechada em mim, a outra metade de energia vital vai embora. Quando eu chego lá no meu trabalho, eu chego aonde eu tenho que chegar, acabou meu estoque de energia vital. Aí eu começo simplesmente a entrar no estresse. Aí eu começo a ficar nervoso, eu começo a dizer coisas que eu não gostaria de dizer. E muito reativo. E eu começo a ser reativo e fazer um grande estrago. Porque eu não sei administrar ou eu não tenho a habilidade de administrar essa energia vital. Então é muito importante, isso vai causar doenças, né? Isso vai perder o emprego, criar inimizade, vai criar isolamento no emprego, depressão, né? Sensações ruins, ninguém gosta de mim, ninguém me compreende. Exatamente. Então eu costumo dizer que ele não é uma fonte de solução, é uma fonte de problema ambulante. E com uma coisa muito simples, que ele não sabe administrar a energia vital que ele recebe a cada dia e que está à disposição de todos. E como é que isso aí está dentro da metodologia do Instituto? Está dentro da metodologia. Vamos falar um pouquinho sobre isso então. A metodologia do Instituto que eu coloquei dentro do programa Consciência da Totalidade, ele vai passando exercícios por etapa. Então é um exercício muito simples, que não é um calhamaço de livros que a pessoa recebe. Na realidade é um estímulo para ela colocar em prática no dia a dia. Como eu falei, desde que ela levanta, na hora que ela entra no carro, quando ela chega no trabalho, enfim, na vida. Quando ela sai para dançar, quando ela sai para passear, para namorar, enfim, em todos os momentos. Então, um dos estímulos que ela vai aprender é como canalizar a sua potencialidade e essa energia vital que está nessa potencialidade, né? E isso, ela aprendendo, aí ela consegue manter um equilíbrio, manter a calma, manter a sua força para administrar as situações adversas. Porque o que não falta são desafios. Não há dúvida. Essa é a vida dos desafios. E na realidade o ser humano, ele evolui, porque ele é feito para evoluir, ele tem um princípio ativo nele, que é do evoluir, né? Exatamente. Mas se evolui é criando conflito. Exato. Sim ou não, se eu fizer isso acontece isso acontece aquilo, se eu não fizer acontece isso, se eu fizer assim acontece assim. Então isso é o conflito. A hora que tomou uma decisão, que é a escolha que você falou lá atrás, a escolha sempre gera um conflito com alguma coisa ao contrário, com uma oposição. Então aí gera a dialética do Kant, né? É verdade. Uma tese versus uma antítese, e você produz uma síntese. Correto. Aí a síntese já é tese ou antítese nova. Então o conflito é da natureza humana, né? É verdade. A questão é como eu posso administrar isso
mantendo essa minha energia vital e sem ficar preso ali. As pessoas, na realidade, elas têm a dificuldade, não têm a sabedoria de viver o momento presente. Vamos falar nisso no próximo bloco do Viver o Momento Presente. Nós vamos para o quarto e último bloco da nossa Hora Marcada de hoje, conversando com o André Lang. E nosso assunto é consciência, transformações, um novo momento. E voltamos em seguida. Nós falávamos das pessoas que não sabem viver o momento em função do acúmulo dessas contradições, né? Então, o momento é ótimo, mas ela está presa nessas nhacas. Nhaque é uma palavra que eu gosto muito de usar. Nhaque é uma coisa que não tem jeito de resolver. Fica preso nas nhacas e não vê a beleza do presente, a beleza de uma... É verdade. Na realidade, as pessoas, elas... a preciosidade da vida está nesse momento exato, do aqui e agora, no momento presente. E as pessoas, muitas, ficam presas naquilo que aconteceu lá no passado. Não pode carregar o passado junto, ela né? Então, é referência, mas não pode estar junto agora. Isso, ela teve uma decepção amorosa, não é? Então ela fica presa àquela decepção e ela não consegue se relacionar mais com nenhum homem, nenhuma mulher, porque ela ficou presa naquilo, criou um trauma, criou uma barreira que toda situação nova ela vai comparar ou vai estar vinculada àquilo. Ela tem um determinado padrão que foi desenvolvido num determinado momento da sua vida e ela fica presa naquilo. Então, a maestria de construir e desconstruir valores, situações para acompanhar as transformações da natureza, as transformações da vida, é algo que tem que ser amadurecido e desenvolvido. A natureza se transforma naturalmente. Sim. O dia, a noite, as estações do ano, está chovendo, está sol. Naturalmente isso acontece. E o ser humano perdeu essa capacidade de acompanhar os ritmos da natureza. Surfar nessa onda da natureza. Tem que surfar nessa onda da natureza. O papai morreu ano passado com 90 anos, ele era muito sábio. Ele dizia assim: meu filho, passado é bom para você lembrar, mas larga lá. Não traz, porque atrapalha. Porque o bom mesmo é ter saudade do futuro. Eu acho que claro que o presente é o arquétipo, é o registro, né? Das coisas que você viveu. Você não pode ignorar, mas não pode tomá-lo como parâmetro, né? É verdade. Então, acredito que é fácil falar isso para pessoas que não têm um determinado padrão de conduta ou de emoção, não teve um grande trauma, não teve um grande desafio, situações assim marcantes na sua vida. Pessoas que tiveram esses fatos marcantes, e quem está assistindo aqui, quantos não tiveram, para esses é mais desafiador. Ele transcender isso, transformar isso, não é? E ir em função do novo. E ele precisa de um auxílio. E eu gostaria de deixar registrado ainda aqui, Onofre, que o programa Consciência da Totalidade, nós recebemos um convite e vamos realizá-lo a nível experimental, a nível municipal, no setor público. E é uma experiência voltada na área de educação. Então acreditamos que talvez daqui uns meses possamos estar retornando, se assim permitir, para compartilhar os resultados. Mas o setor público precisa de funcionários, de servidores mais comprometidos. A gente fala muito isso, precisa de mais responsabilidade. Na verdade, é a consciência de que são servidores públicos. Sim. Então, isso não é só um nome jurídico. Sim. Eles são pessoas contratadas para servir ao público. Exato, na concepção mesmo da palavra. E então também escutamos muito a reclamação nesse sentido, né? A tal da reclamação. O que fazer? Então nós temos o programa Consciência da Totalidade Corporativo, levando para o setor público para ajudar na melhoria da qualidade, no maior comprometimento, no senso de responsabilidade. E nós vamos fazer isso com professores. E certamente isso já temos experiências, um laboratório feito com estudantes e que melhorou
de forma muito significativa o rendimento escolar de alunos e que vamos aprimorar e desenvolver mais isso. Bom, André, então nosso tempo está terminando já, o tempo é inflexível, né? Eu gostaria de te agradecer a vinda aqui, essa conversa agradável sobre esse tema que a gente não pode fugir dele, né? Correto. Mas a gente pode ficar certo de que o futuro é bom, né? Com certeza, principalmente porque cada um pode transformar e fazer esse futuro ficar melhor. Então o futuro é de cada um de nós. André, muito obrigado. Nos vemos de novo na próxima quinta-feira, na outra hora marcada. E no sábado, às 11 da manhã, você assiste a reprise do nosso programa de hoje. Até lá.